Bem-vindos ao Posto Emissor. Estamos a 6 de fevereiro de 2025. O meu nome é Mário Rui Vieira e a convidada do episódio 223 do podcast da Blitz é a cantora e escritora de canções Márcia. A sua voz e as suas palavras conquistaram um lugar na nossa memória coletiva, com canções como Tempestade, Bom Destino ou, claro, A Pele que Há em Mim. Mas antes já tínhamos visto Márcia em palco com o grupo Real Combo Lisbonense. Estudou pintura na Faculdade de Belas Artes, passou pela escola do Hot Club, deu os primeiros passos na música na banda Anna's Blame e já depois de se afirmar em nome próprio, escreveu canções para Ana Moura, Sérgio Godinho ou Samuel Luria. Regressa agora, 3 anos depois do disco Picos e Vales, com uma coleção de canções que diz ser como um regresso a casa. Ana Márcia, editado esta sexta-feira, divide-se em 3 capítulos e traz consigo 3 convidados de peso. Catarina Salinas, a voz dos Best Youth, e os mentores Sérgio Godinho e Jorge Palma. Márcia, bem-vinda de volta ao Posto Emissor. Olá. Obrigado por Olha, teres deixa-me aceitado. corrigir-te, não sei Corrige-me tudo. mas eu não escrevi para o Samuel Luria, ai de mim. Há uma canção que tu escreveste e que vocês cantaram em Juntos. dueto, não é? Sim, Mas foste tu que escreveste. o Emudeci, sim. Pronto. Mas não é a Essa- mesma lógica de escrever para a Ana Moura. Não é a mesma coisa, eu sei. Não é a mesma coisa. Mas foste tu que escreveste. Fui eu que escrevi. Essa. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Sei lá de onde venho, parece que ao invés de ser vou teimar que não tenho e nunca tenho a perder. Não tenho, Antes de entrarmos a fundo no álbum, não tenho. chateia-te que passados estes anos todos e todas estas canções, cada vez que te apresentam, ainda falem ou ainda falemos do A Pele que Há em Mim. Ai, não, de todo. Não me chateia nada. Um sucesso é uma benção e ao mesmo tempo também traz ali alguma questão de pá, por muito que eu esteja chateada com esta música e que isto neste momento preciso, não me diga nada, eu tenho de a cantar. Não, traz uma certa fidelização. Isso é verdade, mas quer dizer, A Pele que Há em Mim é o meu leãozinho. Eu não posso não a tocar. Claro. Mas podia ter alguma mágoa se tivesse mentido de alguma forma nessa canção, entendes? Se eu me tivesse transvestido ou se me tivesse adulterado por alguma razão. Mas não, essa canção, aliás, tu sabes, creio que já te devo ter contado isto noutra conversa qualquer, que eu, quando compus essa canção, eu achei que a canção era tão pequenita, só tinha 2 acordes, que nunca ninguém a ia ouvir. Por isso foi uma surpresa, é uma grande lição. A Pele que Há em Mim é uma lição na minha vida, que é as coisas simples e honestas, de facto, podem tomar uma proporção enorme. É a minha música mais ouvida. Já teve uma versão da Luan em França, já teve. É muito apreciada por pessoas no Brasil que vão escrevendo diariamente no meu YouTube. E tem milhões de visualizações, enquanto todas as outras têm milhares. Creio que a Insatisfação deve ter 1 milhão, ou a Cabra Cega, uma delas tem 1 milhão. Mas A Pele que Há em Mim tem milhões, e é uma canção pela qual eu estou grata. Não me chateia nada, nem não me danifica em ponto nenhum do corpo ter de tocar a minha pele. É engraçado, estavas a falar da simplicidade dessa canção, e a primeira impressão que eu tive ao ouvir este disco é que, além de eu achar que está assim a anos-luz do Picos e Vales em termos Completamente. de expansividade de som, não é? É um disco em que tu voltas um pouco àquele registro, não só acústico, mas mais íntimo. Mais marciano. Foram estas canções ao construir este álbum que pediram este outro ambiente pela história também que elas carregam consigo? Estas canções, algumas já estavam escritas. Eram canções antigas que eu não tinha assumido, de modo que eu não as tinha libertado, não as tinha editado. Mas este álbum é uma busca, em todo o álbum, é uma busca de essência, de voltar à essência. Por isso é que para mim é o regresso a casa. E é de facto voltar àquilo que eu acho que é
essencial, que é primordial, e para mim é a canção, a palavra e a guitarra. A guitarra é que me salvou muito em adolescente. Eu passava muito tempo sozinha e foi assim que eu comecei a compor, para fugir ao tédio e à solidão. E a guitarra era muito minha amiga e continua a ser minha amiga. O Picos e Vales é um disco que teima na fase adulta e procura a mulher que é a Márcia, não é? E agora vou ainda mais longe, vou à procura da Ana Márcia, antes de ter sido contaminada com ideias e com medos e com quem é que era a criança. E a criança era de facto a Ana Márcia. Conduz-me um pouco por estas canções, tendo em conta aquela questão de isto ter aparentemente três atos ou 3 capítulos, não é? Como é que eles se cruzam uns com os outros? Como é que tu sentes que isto de alguma forma é uma espécie de autobiografia cantada? Sim, sem dúvida. Isto é uma espécie de álbum de memórias, álbum de fotografias, álbum de desenhos, porque as ilustrações, as pinturas, os desenhos foram acompanhando também toda a minha vida. Foi através dos desenhos que eu tive o meu reforço positivo, não é? Pelo meu pai, então. E é um bocado a imagem de um scrapbook ou de um álbum de fotografias ou de memórias. Aliás, a referência a um álbum de bebê que eu tinha, que dizia Bebê Adorado. E eu achava aquilo muito bimbo. E achava bimbo como achava Ana Márcia um nome bimbo, aquela coisa de dar 2 nomes. E tu quereres assumir essas coisas, eu acho que é uma certa maturidade que nós caminhamos na vida para a aceitação. Não há outra coisa a fazer. Ou aceitas, ou vais viver em guerra contigo próprio o resto da vida. Claro. E então, esse primeiro capítulo, eu juntei canções que conseguem definir. Uma canção é bastante recente, que é o Sei Lá, já fala do luto, porque já fala da perda, e já foi bastante recente, já depois de perder os meus pais. Mas vai às origens, mas afinal onde é que eu pertenço? De onde é que eu sou? Não é? Porque é muito fácil uma pessoa, quando é de trás dos montes, dizer ou dali da Guarda, eu sou da Guarda, sou de Castelo Branco. E outra, meu pai, por exemplo, que era alentejano, mas uma pessoa que nasceu em Lisboa parece assim uma coisa um bocadinho sem grande identidade, não é? Mas não, nós temos a nossa identidade e eu cresci naquele bairro e o que é que tinha? As características são as características da Ana Márcia. Não tem de ser nem bom nem mau, não há conotação pejorativa ou negativa, tem de ser, é o que é como é. Então o que é que isso significa, não é? E então daí ali tentei dar, por exemplo, com o Sei Lá, fala um bocadinho da pertença, mas depois a Paz do Sono é uma canção já muito antiga, que me lembra a rua onde eu cresci. Eu escrevia sobre essa rua, porque sempre que eu saía à rua eu tinha o pôr do sol à esquerda. Punha-se sempre ali o sol daquele lado. E eu vivia o pôr do sol e sonhava com aquilo. Quando havia ainda tanto para alcançar, ou seja, eu ainda não sabia o que é que eu ia fazer, ainda não sabia o que é que ia ser como profissão, ainda não sabia que ia ser mãe, ainda não... a rua dava-me um lugar para ir, que é o qual o caminho é sempre a luz, tem de ser. E então eu sonhava sempre com aquele, eu falo um bocadinho disso no livro, sonhava sempre com aquele destino. Para ali é o oeste, eu sei que para ali é o mar, para ali então para ali era o futuro. É engraçado, é muito engraçado tu falares do mar, porque eu estava a ouvir o álbum e a ler as letras e o mar aparece em muitas destas canções. Olha, não reparei. O que eu acho engraçado, porque na verdade, quer dizer, o mar acaba por ser acaba por ser uma palavra que dá muita liberdade, não é? Porque o mar pode ser tudo, pode ser apaziguamento, pode ser revolta, pode ser infinito, pode ser símbolo de milhentas coisas. E tu usas muito essa palavra em várias canções aqui. E no livro, o livro é muito inspirado no mar. Até uma frase que diz: nas estradas são para ir, quem tem um mar tem tudo. Como é que é a tua relação com eu não sei se isto acontece ou não, mas se estiveres num sítio muito afastado do mar, sentes aquela... Sinto e senti. Eu vivi em França só naquela temporada de 6 meses e achava que ia ficar lá a viver, mas de repente senti uma falta enorme do mar. E é no livro aquela frase que eu te estava a dizer: quem tem um mar tem tudo, quem não tem mar não tem nada, não é? Que é uma espécie de substituto de mãe. E para mim o mar acolhe-me, e eu preciso de ir constantemente ao mar. Lembro-me de voltar de França
E no dia em que eu voltei, que eu fiquei 6 meses seguidinhos, pareceu-me uma eternidade. Porque no dia em que eu voltei, eu pensei: assim que eu aterrar, eu vou direto ao mar. Como se o mar fosse ali ao lado. Eu tinha a ideia que saías no aeroporto. Claro que não é, ainda tens de ir apanhar ali o eixo norte-sul e depois fazer ainda o percurso até lá, não é? E organizar. Mas foste? Fui, só que não fui logo nesse dia, porque a logística às vezes não permite. Só que lembro-me da ingenuidade na minha cabeça de achar que saía e estava ao lado do mar. Por isso eu associo muito a casa assim ao mar. E este disco é muito sobre casa. Mas estava a guiar-te pelos capítulos. Estavas a guiar-me pelos capítulos, exatamente. Pronto, continua. Pronto, então tens um retrato dessa identidade essencial, não é? De onde é que vem, o que é que pensava, quais eram os medos. Terminas com o assunto que é da depressão à euforia, não é? Uma música completamente bipolar. Tens aquele instrumental completamente eufórico. E depois entramos no segundo capítulo, que é o que eu considero do encontro, onde ela já cruza a decepção amorosa, o abandono, a perda, mas também isso só acontece por causa de um enamoramento que está ali bastante bem, na minha opinião, ilustrado representado com a canção do Sérgio Godinho. Às vezes o amor, que ele se põe na pele de uma mulher e se o amor entra pela frente e fica a porta escancarada, não é? Entra pela porta da frente e fica escancarada a porta, que é exatamente o que uma paixão te faz sentir, não é? Mas depois ficas completamente derreado quando és deixado ou quando termina ou quando a coisa não corresponde. E depois ela cresce, torna-se mãe e nessa idade adulta é que cruza a infância através da infância dos filhos. E então eu acho que esse capítulo é da alegria e da pureza. Se tu fosse obrigado a guardar, só tinhas 2 mensagens possíveis para passar aos teus filhos ou às pessoas que vêm a seguir a ti, à geração seguinte, o que é que tu escolhias dizer? Porque às vezes nós temos de nos pôr, espera aí, só tenho 10, são 10 coisas que eu quero dizer, mas eu só posso dizer 2. O que é que eu quero de essencial? O que é que eu escolho dizer? O que é importante? O que é mais relevante? E esse capítulo é isso. O que é relevante? O que é mesmo relevante? E então termina, é circular, porque ela volta à infância, estás a perceber? Mas termina com. Tem todas essas mensagens positivas. Tem uma música que eu fiz em 2014 para a Carolina, que é a minha filha, que faz agora 13 anos, dia 6 de fevereiro, precisamente. E eu fiz quando ela tinha 1 aninho. Tens aquele momento com o teu filho também, não é? O momento com o Dudu, que ele acorda à meia-da-noite e tem insónia e depois tranquiliza-se e sorri ao ouvir a minha voz a cantarolar. Esse ambiente da casa também é todo transmitido, só no Física que ouves no final do disco. É todo transmitido esse ambiente da casa, como tinhas, por exemplo, no Casulo, que havia uma certa vontade de um escudo. A família e a música e a arte, não é? A pintura são para mim um escudo contra os males do mundo ou contra as doenças do mundo, e isso tu tens sempre de preservar. Esse tesouro é o delicado, esse tesouro é que é delicado, tu tens de lutar sempre por ele. No Casulo havia um bocadinho essa ideia, e aqui também há, tipo, este ambiente da casa. Dentro de casa não entra na pandemia. Nós começámos por ver algumas notícias e depois começámos a perceber que não adiantava nada vermos notícias e proibimos simplesmente a televisão, porque queremos salvaguardar. Mas não corres o risco de ficar desinformado. Hoje em dia até corres o risco de ficar desinformado quanto mais notícias apanhar. Sim. É verdade. Quando tu, pegando nisso tu estavas a dizer, e olhando para a capa do disco, olhando para a Márcia que está ali, a Márcia criança que está ali, super aborrecida. A questão é essa, era isso que eu te ia perguntar, porque tu olhas e podes pensar, tipo, aquela imagem pode representar muita coisa, não é? Pode representar a Márcia sonhadora, pode representar, mas o que é que tu, quando olhas para aquela Márcia, o que é que aqueles olhos te transmitem naquele? Eu não sei se tu te recordas efetivamente o que é que estavas a sentir naquele momento. Eu consigo lembrar, não me lembro, não exatamente me lembrar, mas eu consigo olhar para aquela imagem e rever através do meu filho, que é igual a mim, em pequenino,
a cara, as expressões, e eu perceber ele, quando ele faz aquela cara assim aborrecida, penso assim, pronto, já está frustrado com alguma coisa não correu como planeado, e ele está ansioso com alguma coisa. Aquela fotografia era de um aniversário, porque há mais fotografias daquela série, e vê-se que era o meu aniversário dos 7 anos. Ou alguma coisa tinha corrido mal, porque infelizmente acontecia muitos aniversários ficarem estragados por alguma razão. Olha, houve um em que uma bruxa inventou uma vidente inventou um tremor de terra, então ninguém foi à minha festa. Naquele dia ia haver um tremor de terra, então ninguém foi à minha festa. Eu lembro que fiquei super decepcionada. Mas acontecem montes de coisas, e às vezes uma criança qualquer fazia um disparate e a festa ficava estragada porque a minha mãe não se portava. E então tínhamos de andar todos ali em pezinhos de lã para ver se conseguíamos ter festa de anos. E eu estava aborrecida, provavelmente porque ou estava à espera dos convidados, estava à espera da festa. Aquela cara eu consigo reconhecer no meu filho, que, como vês, o disco é muito autobiográfico. E esta coisa de visitar a infância através dos filhos, visitas a tua criança interior e a criança que tu foste através dos teus filhos, é uma coisa que acontece muito aos pais. Quando a minha filha nasceu, aquilo foi mas espera aí, eu faço isto assim, mas eu quando era pequenina acontecia andando. Então, e os pais fumavam todos, até o pediatra fumava antigamente. Lembro-me bem disso. O meu pediatra tinha sempre um cinzeiro gigante cheio de cigarros até acima. Pois, estás a ver. E eu tinha asma, portanto era maravilhoso. Olha, por acaso há o Ainda Estou Aqui, este filme maravilhoso. Este filme que ainda não fui ver, infelizmente. Ainda não foste ver, mas ele retrata tão bem esse ambiente dos anos 80. Tão bem, porque é aquela coisa de boémia. A malta devia estar contente que tinham saído da guerra colonial, então andava tudo ali, fumava cigarros todos, era o whiskyzinho ao final do dia, não é? Nós hoje não somos assim, porque ao final do dia temos de ir dar o banho e tem de ser aqueles graus, tem de ser 36, por acaso não sei quantos é que é, 37 graus, está aí, tem de ser aquela temperatura da água, e somos muito perfeccionistas com as crianças, e ninguém fuma em casa e nem ao pé deles no restaurante, e agora já nem é permitido nada, né? Mas antigamente nós íamos numa viagem de 5 horas com toda a gente a fumar dentro do carro e fechem as janelas porque está frio, quer dizer, esse tipo de coisas que nós nos lembramos da infância, isso. Ou se tu por acaso já esqueceste, quando tens filhos, lembras-te de tudo. E então essa coisa de visitar a própria infância através dos filhos é a mesma coisa que eu senti na pele quando fui mãe. E quando eu olho para as minhas fotografias, eu vejo o meu filho e consigo às vezes reconhecer nele certas emoções que outras pessoas têm mais dificuldade em reconhecer. Eu percebo o que é que ele está a pensar. E ele sente-se muito entendido porque eu sei perceber aquilo. Os macaquinhos com que ele fica perturbado, viu uma coisa qualquer, fica perturbado, mas fica calado e estás caladinho. Eu já percebi, é tão parecido. Eu também ficava caladinha, também ficava ali a remoer. Pronto, são coisas que eu vejo. E naquela figura, a fotografia, eu tenho um enorme carinho quando olho para ela, porque é um carinho que se mistura também com o carinho que eu tenho pelo meu filho. E tenho pela Ana Márcia dos 7 anos, coitadinha, devia estar muito aborrecida porque a festa não tinha começado e ela estava ansiosa. Deve ser isso. Essa forma como a infância se infiltra nestas canções, como é que tu, através também dos olhos dos teus filhos, tu preservas alguma inocência em ti da infância, por exemplo? Eu pergunto isto até numa altura em que, quer dizer, nós olhamos à volta e é muito difícil preservarmos qualquer tipo de inocência em nós, por muito que... Mas o que é que queres dizer com inocência? Que tipo de inocência? A que inocência te referes? A inocência de olharmos para o mundo e se calhar ainda nos surpreendermos positivamente, se calhar, porque se calhar ou negativamente, não sei, também pode ser, não é? Surpreender, olha, eu não sou fácil de surpreender, não me fico assim surpreendida, sabes? Olha, pronto, foi assim que aconteceu. O que eu sinto de inocência, ai, desculpa, mas eu apanhei tanto frio. O que eu sinto assim de inocência mais é capaz de estar retratado ou representado na Manhã Bela, porque eu tento muito continuo, quer dizer, nem sequer tento. Eu continuo a ser essa pessoa deliberadamente ingênua, que não quer ser pragmática e não quer saber, mas sabes que os dados indicam, não quer saber.
E então tens uma ingenuidade ao longo da música, onde houver amor, o mal não pode acontecer. Não? Uhum. É óbvio que o mal acontece, mas se houvesse amor, não havia. O meu filho questionou-me sobre isso, é engraçado. Mas mãe, tu dizes que quando houver amor, o mal não pode acontecer, mas o mal acontece ao mesmo. Se houvesse amor, não acontecia. Não há amor naquele contexto, não é? Mas o amor anda por aí à solta e nós... É a única coisa que nos salva. É o que nos salva, não é? A tua empatia com os outros, não é? Tu pôs-te no lugar do outro e perceber, espera, se calhar não devia bombardear esta pessoa. Ou hoje em dia tu, olha, por exemplo, com este filme do Walter Salles que eu te falei ainda agora, eu ainda estou aqui, há um momento que me tocou particularmente. E que eu não vou ser spoiler, é só um momento em que aquilo é sobre a ditadura militar, não é? No Brasil, e um soldado diz à personagem principal, Fernanda Torres, é só quero que a senhora saiba que eu não concordo. E tu pensas, todos os carrascos até hoje, desde o tempo do Hitler, a única coisa que é preciso ser para praticar o mal é não desobedecer ao mal. Uhum. Se tu obedeceres isso, e por isso nós somos muito bem instruídos, não é? Desde criancinha obrigam-te a obedecer. E se fores obediente é que és congratulado. E se fores obediente é que tens boas notas e tens de ser obediente. E, então nós ainda levamos mais com isso, não é? Na nossa geração. Sim, sim. Mas ainda acontece. E vais ver o que é que faz a obediência. Anula-te o pensamento crítico. É verdade. Tu estavas a dizer que o teu filho deu aí uma nota acerca de uma canção, ou falou-te dessa, ou questionou-te acerca dessa canção. Isso acontece muito? Os teus filhos Sim. ouvirem as tuas canções e até te darem-te se calhar um input ou um feedback e dizer tipo, olha, não gosto desta palavra aqui, não gosto disto não faz sentido para mim. A Carolina, mais velha, enfim, apanha secas de meia-noite porque ela fez todos os estúdios até hoje, todos os discos ela teve lá. Ok. Excepto o Dá, que foi antes dela nascer, e o EP. E ela pede, por favor, não comentem o baixo. Essa é a frase dela. Assim, não, nós vamos no carro e depois nós ouvimos não, o pai vai dizer outra vez que isto está muito bem feito, ou que o som está incrível, ou não sei o quê. E nós temos comentários técnicos e isso é muito chato. Ela detesta. Mas vamos ouvir isto muitas vezes. É que o Dudu, o mais novo, é diferente porque ele já escreveu um haiku uma vez que vem-me mostrar. Ele quer escrever canções, ele toca piano e ele entende as ideias das canções e quer ouvir. Eu adoro esta parte. Ele tem 8 anos, mas está é completamente diferente. As crianças são muito diferentes, apesar de serem filhos, não é a mesma coisa. Sim, não é? Claro, eu sou diferente dos meus irmãos e eles são diferentes. E ele é muito virado, é muito sensível à palavra e à música. É muito engraçado. Ele ouve as letras. Eu sei que esta pergunta é muito, sei lá, se calhar até pode ser parva, mas tu sentes que a maternidade é a experiência mais transformadora da tua vida? Eu tive algumas. Tudo pode ser transformador. Claro. A experiência não tem de ser propriamente a da maternidade. A experiência do luto é muito transformadora. A experiência de conviver ou viver com alguém que não te trate bem também é muito transformadora. A experiência de viajar é transformadora. Qualquer experiência pode ser muito transformadora. No meu caso, eu sempre quis ser mãe, de modo que para mim é a experiência da minha vida, porque tem um sentido muito grande para mim. É quase um sentido de vida. É muito importante para mim. Tu consegues perceber de onde é que isso vem, essa vontade grande de ser... Podemos ir ao psicólogo juntos. Porque a questão é, eu estava a pensar nessa questão um bocado, se calhar até por aquelas coisas parvas que nós fazemos às vezes, os teus discos também são teus filhos, ou não sei o quê, nesse sentido de tu pensares de onde é que isto vem, onde é que vem o meu desejo de ser mãe. Não é comparável ao de onde é que surge o teu desejo de cantar, por exemplo, ou de escrever canções? Pode se calhar ser comparado. Eu acho que a criação, a criatividade é a mesma energia. Ela vem do mesmo sítio. Tu queres construir. Eu quero construir uma família. Isso era o meu maior projeto. O meu maior sonho era encontrar um príncipe. Pronto. Um príncipe Filipe, como
como no desenho da Disney da Bela Adormecida, que ela encontrou um príncipe Filipe, e não foi por acaso que a gente passou essa música como primeira música do casamento. Porque eu de facto encontrei um Filipe. Mas é engraçado isso. Esse era o meu maior desejo. Muitas vezes me perguntam: quando é que tu sonhavas ser cantora? Eu não sonhava ser cantora, mas já sonhava ser pintora. Porque queria andar com telas na rua e não ter de dar satisfações a ninguém do que é que eu pintava ou não pintava, e acabei por ser artista. Eu acho que ainda tenho esse desejo por cumprir, de fazer a pintura mesmo a sério. Para ser feliz, eu sei que vou precisar passar pela pintura. Mas o meu grande projeto tinha a ver com a casa, criar uma casa harmoniosa. E quando esta pergunta junta-se um pouco com aquilo que eu te ia perguntar a seguir, que é, eu ouço muito, e se calhar cada vez mais, este discurso de será que eu quero mesmo trazer uma criança ao mundo no momento em que nós estamos, ou não sei o quê. Quando tu olhas nunca houve momentos bons, nunca houve, é verdade. Quando tu olhas à tua volta, tu tens mais medo que eles possam vir a enfrentar, ou tens mais esperança na forma como eles poderão, à sua escala, obviamente, à sua volta, transformar o mundo? Eu tenho muita fé nos meus filhos. Eu acho que eles são pessoas maravilhosas. Já isso é o suficiente para... Nós gostamos de conversar à refeição. E durante os primeiros 5 anos da Cacá, da Carolina mais velha, ela que se chamava Cacá, ela própria, atenção, por isso é que ficou, não fui eu que decidi. A minha sobrinha chama-se Carlota e também lhe chamam Cacá. É porque elas dizem a Cacá, elas referem-se com a primeira sílaba. Eu acho muito acho muito fascinante o universo da criança. Eu acho fascinante, mas não sempre achei fascinante. Devia estar ali tão perdida no meu lodo de adolescente. Nem sempre achei fascinante. Eu dava-me bem com crianças, mas à medida que vou crescendo vou achando mais fascinante, porque há uma pureza no pensamento, há uma pureza na imaginação. Aquilo é tão fascinante. Eu quero ouvir e extrair o máximo deles para me divertir. É tão divertido ouvi-los. E eu acho que isso faz boas pessoas. Mas vê-los, por exemplo, confrontarem-se com coisas más que acontecem no mundo. É horrível. É estranho, se calhar, também viver isso pelos olhos deles, não é? Angustiante. É muito angustiante. E eles passaram, sobretudo o mais pequenito, passou a pandemia, claro, com o medo de ser portador de um vírus que era fatal. As crianças cresciam com viveram a pandemia, as crianças daquela idade viveram a pandemia com esse, claro, terror. Eu lembro-me de comentar isto com o Mário Cordeiro, e o Mário Cordeiro, o pediatra, me dizer que isto era um terror para as crianças, saberem a culpabilização que se pôs na criança por saber que poderiam transmitir, portar o vírus, sim, transmitir o vírus, e que isso podia ser fatal. Mas foi ainda mais poderoso do ponto de vista negativo a história da guerra da Ucrânia, e o meu filho ficou muito perturbado com isso. Ele é muito, muito sensível a esse tipo de coisa. Eu lembrei-me de quando eu era miúda da guerra do Kuwait, de ficar perturbada com isso e de ver o massacre de Timor-Leste. Foram coisas que me perturbaram bastante. Aquilo que eu penso aquilo dói-me, não é? Ver. Mas eu não posso protegê-lo disso. Eu só lhe posso dar ferramentas para ele aceitar que isso acontece no mundo e criar o melhor mundo possível para ele, sabendo da realidade. Então, claro, não vamos esconder que as coisas acontecem. Claro. Dói muito saber que existe, mas não sei se dói a toda a gente, não é? A ele perturbou particularmente, e eu percebo que assim seja, porque ele é uma pessoa sensível. Não é ele que está errado. Quem não se perturba com isso que está errado. Que está errado quer dizer que não sente, não é? Infelizmente há muita gente que não se deixa perturbar com essas coisas. Não, assim, também tu tens de viver a tua vida. A dada altura crias uma carapaça também, não é? Mas... E atenção, hoje em dia é impossível uma pessoa não ficar completamente alienada se quiser ir trabalhar, porque tu vês a guerra em direto na televisão e no intervalo, né, vamos para vês tudo destruído, as pessoas com os filhos nas mortalhas a chorar aos céus e tudo, e tu sabes a porcaria que existe, e vamos para o intervalo e vem o creme
do lifting facial e o anti-aging e não sei o quê, pá, são como diriam os franceses, quand même. É um bocado dois mundos tão opostos que tu te sentes. Eu sempre tive esta sensação. Tu sentes-te como um irmão que vê o outro irmão a ser espancado e sai ileso. Isso provoca-te uma culpa. E tu tens de te alienar de alguma forma. Eu acho que as pessoas têm de andar todas alienadas e malucas no trânsito, porque aquilo tu tens de arranjar uma maneira de sobreviver. O teu mecanismo de sobrevivência vai ter de ser desligar o coração a dada altura, porque senão tu não consegues continuar a ir comprar cereais ao supermercado e iogurte grego, porque não é humano conviver com a desgraça tamanha e com a destruição do ser humano, quando nós somos todos irmãos, não é? Ao princípio, já toda a gente esqueceu disso, não é? Está lá longe. Não, a humanidade é uma, não é? Tiro na humanidade é tiro na humanidade. Claro. Eu não distingo isso. Por isso, a única maneira é ou desligas a televisão e segues com a tua vida, sabendo se houver alguma coisa que eu possa fazer, não é? Mas é muito difícil lidar, eu acho que é muito difícil lidar. Eu não culpo as pessoas que não pensam nisso, porque é como eu te digo, em psicologia, que as pessoas têm este fenómeno, o síndrome do sobrevivente, não é? Quando vem o irmão a ser espancado, mas tu sais ileso, ou o irmão, outro familiar, não é? Mas, por exemplo, os pais são a autoridade só castigar uma parte e tu saíres ileso, tu não sais ileso ali, tu ficas com um sentimento de culpa ao resto da vida e com um complexo, não é? E isso chama-se síndrome do sobrevivente por causa disso, porque mesmo pessoas encarceradas e etc., pessoas que assistiram a execuções e não foram executadas e que ficam com esse sentimento de culpa o resto da vida. É muito difícil de lidar. Estás a falar disso e eu a seguir ia citar uma canção, Em Vez do Mundo Acabar, em que tu dizes, em que tu cantas, enquanto o sol entrar faz com que o mundo valha a pena. Tu sentes que ao abrir um jornal ou ao ligar a televisão ou entrar numa rede social que a luz está mais esbatida hoje do que estava, sei lá? Não, eu sinto que é exatamente a mesma coisa. Sempre houve merda. Sempre houve guerras, sempre houve problemas. Enquanto o sol é assim. Porque estavas-me a perguntar: eu vou pôr um filho no mundo base. Qual é? Tens escolha? Tens outro mundo para pôr? Não. Eu acho que há aqui duas ideias nesta canção. Há muito essa ideia da que eu te estava a falar, da criatividade, da criação. Criatividade, criação, arte, é tudo a mesma coisa, vem do mesmo sítio. Esta ideia de continuar a fazer, há tanta coisa para fazer, ainda há tanto para inventar, isso é um puxar para a vida. Uma pessoa, quando está deprimida, não tem vontade de fazer nada, não tem vontade de se levantar da cama. E uma das coisas que faz com que isso aconteça é porque já desistiu, não tem mais forças. Não tem mais forças para quê? Para continuar a acreditar num mundo que vê, não é? Como se fosse uma espécie de Matrix. Vê um mundo de uma certa cor, mas sabe que a realidade é uma coisa muito mais de submundo e muito mais feia. E eu prefiro não escarafunchar nesse submundo. Eu conheço, mas prefiro não estar lá. E eu sei o que é que me salva porque dali. já estiveste lá, não é? Já o conheci. Eu andei onde hoje mesmo não vou sem uma oração. Eu já o conheci e sei perfeitamente, não vale a pena estar ali a escarafunchar. A única coisa que te salva é o amor, é a criação, é tu continuares a criar. E atenção que eu perdi pai e mãe, como sabes, tive um cancro e fiz análises depois muito detalhadas e a minha serotonina estava em alta ainda, por isso eu descobri a cura para a depressão. É tipo, façam desenhos assim, a brincar, claro que não. Mas a criação, a criatividade, isso é um ímpeto da vida, percebes? É escolher a vida. Escolher a vida é escolher fazer, é escolher criar, isso é escolher a vida. Fazer arte, salvaguardar, ter filhos, salvaguardar esse espaço. Eu estava a te dizer, eu sempre fui buscar a minha filha até aos 5 anos, eu ia buscar a minha filha muito cedo. E eu lembro da gente até falar nisto, porque eu na altura na Warner, na minha editora, eu pedi para nunca me marcarem
coisas a partir das 4:30, porque o meu tempo estava destinado a ela, porque eu queria conviver com ela e eu queria estar com ela não só para eu conviver com ela, mas para a ouvir. E nós temos umas rotinas com as refeições. Eu nunca fui muito rotinada eu própria, mas pelos filhos tenho rotinas. Há refeições que são àquela hora certa, sou muito disciplinada, porque acho que a disciplina é uma forma de tu conseguires aguentar-te no lado luminoso da vida, no lado da criação, no tal lado de escolher a vida. A disciplina é necessária para isso. Sem disciplina não consegues. E é capaz de ser essa aquilo que me salva é ter essas rotinas, que isso agarra-te, é uma estrutura. E nós temos o espaço a hora da refeição é uma hora em que nós ouvimos. Ouvem-se uns aos outros. Sim, então agora então, e o que é que fizeste com não sei o quê? Depois é pô-los a falar, eles vão conversando, vão discutindo, percebes o que é que está a perturbar o mais novo, o que é que está a perturbar a mais velha, se é só um dia feliz, o que é. Temos isso instituído, não há telefones à mesa, nunca houve, não há, é completamente queríamos ver televisão enquanto estamos a comer, não, vemos a seguir. E temos a rotina a seguir, vamos ver um desenho animado com eles, vemos uma Bluey que a gente adora, é muito giro. Outras coisas, mas à hora da refeição estão concentrados em aquele momento é de convívio. Quem quer dizer adeus é, e corrijo-me se eu estiver errado, a única canção de Ana Márcia totalmente composta e interpretada por ti. Qual é a importância dela entre estas 13 canções? A única composta e interpretada por mim? Só tem Márcia a cantar, Márcia a tocar. Foi a Márcia que escreveu a letra e que escreveu a música. Mas por acaso tem lá um som de mar que foi o Filipe. Ok, pronto. Filipe Manuel. Há aí uma pequena interferência. O que é que esta canção significa no conjunto destas 13 canções? Tem um lugar especial aqui? Tem. É a primeira do segundo capítulo. Dá o mote para a temática do abandono. E é muito dura. É uma canção muito antiga. E eu escrevi essa canção, pronto, ter muito sido uma... antiga. Que idade é que tinhas? Consegues situar? Um 2008, um 2007, uma coisa por aí. Deixa-me pensar. Que idade é que eu tinha? 25, por aí, provavelmente. Sim, é dessa fase. É dessa fase de 2008, por aí. E é uma canção que eu nunca lancei porque eu achava muito dura. Dobra a voz da indiferença, mas é bonita. Mas pensei assim, isto afinal é bonito. É engraçado tu chegares a uma certa altura da vida, não vou dizer idade, porque isso pode ser muito relativo, muito subjetivo. Chegar a uma altura da vida, ouvir certas coisas, como o próprio nome, Ana Márcia, e dizer assim, isto não é nada feio, isto até é bonito, pronto. Eu lembro porque é que não gostava disto, porque eu achava que era um bocadinho duro. Mas já não estás nesse lugar agora, se calhar, não é? Sim, é um bocadinho dura. Esta música é um bocadinho melancólica, dá esta mensagem do dobra a voz da indiferença, ninguém sofre por sentença. Não está mal, isto não está mal escrito, eu concordo com isto, eu acho que isto está bem. E depois fui pôr a música. E dá o mote para a história do abandono, quem quer dizer adeus. Diga de uma vez só, é um bocadinho dura. É um bocadinho, esse capítulo tem umas canções muito duras. São 3 canções duras e depois uma de Sérgio Godinho. Para o amor unificar. Exatamente. Unificar tudo. Termina com o bonito, que é para depois ir para o 3º capítulo com a harmonia do amor e o amor que tudo salva, não é? Que está no... Esse capítulo, portanto, é também o capítulo em que há a questão da perda muito presente, não é? O terceiro? A questão não, o segundo. Estás a falar? Esta canção dá. Sim, é engraçado achares isso, mas eu não achei isso. É engraçado dizeres isso. Há um bocado a perda no sentido do abandono. Mas o primeiro é a perda no sentido do luto. Está relacionada com... É o primeiro capítulo que é mais ligado ao luto, é isso? A primeira canção. Tu há pouco acabaste, se calhar, já por me falar disto o luto, de que forma é que tu sentes que o luto te transformou nas fases em que tu o viveste? Porque na verdade viveste-o ainda com alguns anos relativamente aos teus pais, por exemplo, foi com algum intervalo, não é? Entre um e outro. Foi pouco intervalo, foi 3 aninhos. Foram 3? Eu por acaso achava que tinha sido mais. Não, foi 3 anos. Não foi nada fixe. Pois, a vivência da perda e aquilo que tu aprendiste com isso relativamente a ti própria, não é? Porque nós acho que nessas fases aprendemos sempre um pouco mais sobre nós próprios.
o que é que essa aprendizagem te deixou, não é? O que é que... várias coisas, Mário. Porque nós começamos também a olhar a dado momento para a nossa própria finitude, não é? Claro. Não querendo tirar a dor que sentimos nesses momentos, há algo ali também de muito interno que... Eu acho muito solitário e percebo sempre muitas pessoas que, por exemplo, têm de cuidar dos pais, os cuidadores. É um país, e não sei se é só este o país, porque não deve ser o único país, não é exclusivo de Portugal, em que não se dá muitas condições aos velhos, em que se infantiliza os velhos. Os velhos deviam ser celebrados de outra maneira. Deviam ser muito respeitados e ouvidos, porque o conhecimento está todo ali. E nós como sociedade, infantilizamos a velhice e menosprezamos um bocado e a velhice. E é uma notícia que eu tenho para nós, vamos lá todos chegar. Por isso, a única coisa que de facto te posso dizer em relação a essa questão do luto é que toda a gente já sofreu luto. Por isso, eu prefiro escrever sobre aquilo que eu senti de determinada forma. E não especificamente se foi pela morte da mãe, a morte do pai, a morte do gato, porque nós sofremos todos de maneira diferente as perdas que vamos passando. A maior perda que eu tive logo em adolescente foi da minha tia-avó, que eu escrevo no livro, a tia Chincha. E foi uma experiência, é muito solitário, porque mesmo que os outros saibam o que é que tu estás a passar, não é? Ou mesmo que eu saiba que tu sofreste luto, eu não estou. Eu não estou no teu lugar. É um bocado como a depressão. A depressão é que nós conseguimos ver de fora que a pessoa não está bem e nós queremos resgatá-la. O melhor que podemos fazer é estar ali ao lado. Claro. E mais nada, só para dizer que estamos ali, mas é a única maneira porque cada um de nós vive as coisas de uma maneira muito diferente e é impossível explicar. E tu não entras no. Isso é um bocado assustador, não consegues entrar no. Mas é engraçado porque ao escrever canções sobre determinados assuntos, também de alguma maneira estás a criar uma ligação, mesmo que seja aquilo que tu estás a sentir, há sempre alguém que vai ouvir aquela canção e que se vai identificar com aquilo, não é? Isso é a surpresa, é a magia. É quase uma ironia, não é? Que tu, ao escrever sobre aquilo que sentes quase em desespero, acabas, porque não consegues conectar-te com ninguém. Ao escrever, acabas por te conectar e curas-te. Curas-te com essa conexão. Eu acho que a conexão cura. Lá está o amor, não é? Porque tu ouvires verdadeiramente uma pessoa ou tu contares a tua história a uma pessoa, tu conectas-te com ela de uma maneira, e a música faz isso, a arte faz isso, mas a música. Preferencialmente a música, porque é muito imediato. A música é muito mágica nesse sentido, é muito imediato. Falando de amor e voltando ao Às vezes o Humor do Sérgio Godinho, que tu cantas neste disco, que importância é que essa canção foi ganhando em ti ao longo do tempo? Porque eu não tenho a certeza de quando é que a canção saiu originalmente, mas já tem uns bons anos. Ou foi 2017 ou foi 2013. Eu acho que é mais lá 2013. Atrás. Eu acho que sim. É número ímpar. Okay. E 2015 sei que não é. Ok, mas que ao longo desse tempo em que tu conviveste com essa canção, e há canções que obviamente nos ficam, se calhar às vezes a nossa relação com elas vai mudando, não é? Até ao ponto em que tu chegaste de querer cantá-la, como é que foi? Eu acho que é uma canção quase minha, porque eu canto de uma maneira como a mulher que ele imaginou. Ao longo dos anos eu fui tocando essa canção em algumas situações. Lembrei-me logo dela, e ainda por cima é uma coisa impressionante. A canção é muito comprida, como são as canções de Sérgio Godinho. E foi uma música que em estúdio, foi a única música em estúdio que eu toquei sozinha. Depois o Filipe fez a pedal steel sozinha em direto. Ou seja, nós geralmente, as pessoas se calhar não sabem disto, mas nós gravamos primeiro as guitarras e a bateria e os baixos e tudo, e primeiro o instrumental, e depois é que se grava a voz no final, que é uma coisa muito chata, porque o cantor tem que estar à espera. Que eles acabem todos com o que têm, despachem-se com isso, e depois às tantas já levaste com 10 dias de estúdio e vais ao 12º dia já cansada a cantar as vozes todas no mesmo dia. Então eu pedi ao Nelson de Carvalho, que é um expert, pedi que não fosse assim. Vamos gravar 4, 5 canções inteiras. E depois gravamos outras 4, 5 canções inteiras. E nesse sentido eu fui bastante produtora
estás a perceber? Não em termos de estar a tocar eu própria os arranjos e tudo, mas eu quero que seja assim, que é para estarmos todos sintonizados numa canção e depois estamos todos sintonizados noutra canção. E vamos fazendo canção a canção para estarmos vivos todos naquela canção. E eu, às vezes o amor, eu fui tocar sozinha, ou um dia fui gravar só com o Nelson e estávamos a tentar pôr aquilo, guitarra e depois voz. Pá, Nelson, bora lá fazer. E foi a única que fizemos em direto. Eu toquei guitarra e voz, porque para mim é tão natural tocar aquela canção, guitarra e voz, e sem letra, porque já a decorei. Sou capaz de ter falhado uma palavra, mas fica aqui o desafio. Essa ligação que tu criaste com o Sérgio Godinho, não é? Obviamente não é de agora, mas vocês acabaram de partilhar o palco, não é? No Maria Matos, há muito pouco tempo. Quando o Sérgio Godinho, tu escreveste uma canção para ele, não é? Quando tu percebeste que o Sérgio Godinho, que eu suponho que fosse uma das tuas grandes referências em termos de escrita de canções, te tinha dado o seu selo de aprovação enquanto escritora de canções, foi o momento em que tu percebeste, tipo, ok, então isto agora é sério, não é? Eu tenho o Sérgio Godinho a cantar uma canção minha, portanto... Não, sabes que foi antes uma amiga minha que é muito, muito fã do Sérgio, ligou-me uma vez a dizer: eu ouvi o Sérgio Godinho agora a dizer na rádio que tu és a cantora, a compositora de canções mais clássica. Que orgulho, não sei o que, ela estava passada com orgulho e eu senti também imenso orgulho, mas quer dizer, não foi uma coisa que me alterasse a forma de escrita ou eu tenho uma sorte, eu sinto só uma sorte enorme, como vocês provavelmente sentem, que é de sermos contemporâneos do Sérgio Godinho. Pá, é um mestre da palavra. E atenção, aquilo que ele consegue, a capacidade empática que ele tem para se pôr no lado do outro, várias mulheres nas canções dele, mas numa favorita que eu interpretei com ele ao lado, e foi um momento muito emotivo no concerto, que foi As Fotos do Fogo. Tem 7 estrofes essa canção, e é uma descrição daquilo que é um soldado a rever as fotos do tempo da guerra. Anda, chega-te a mim mais perto da lareira, vou-te contar a história verdadeira. E depois conta a história verdadeira, como se tivesse estado lá. É quase como se ele tivesse o dom de encarnar, tivesse encarnado. Sérgio Godinho consegue encarnar pessoas e escrever brilhantemente aquilo que elas sentem. Não é para todos. E isso é engraçado, essa característica do Sérgio. Tu sentes que algum dia te conseguiste aproximar disso numa canção tua? Eu tenho um bocado, eu não sei como é que o Sérgio acha as canções e não lhe perguntei isso. Podia ter perguntado, mas eu muitas vezes tenho a sensação de que a canção está aqui, ou a ideia está aqui, e eu simplesmente apanhei-a. É como se eu não tivesse nada a ver. A canção é muito maior do que eu, a música é muito maior do que eu. E podia ver isto de várias formas, não é? Podia achar que era uma iluminada e caiu sobre mim o dom. Não, eu simplesmente estou ali, senti isto, saiu em 5 minutos. É como se aquilo tivesse a parar no ar e olha, agarrei esta. Não, às vezes sinto que não tem nada a ver com a escrita das canções. Saíram assim. Ok. Não fico ali agarrada a dizer, pá, escrevi isto mesmo bem, escrevi isto, ou pá, falhei nisto. Não, é como se fosse uma coisa que vive por si só. Eu tenho de respeitar. Esse é o meu trabalho. Eu sou uma espécie de mediadora. A canção está ali e eu tenho de respeitar o máximo possível, ouvir aquilo que eu quero dizer. No fundo, é ouvir um bocado a voz de Deus, que eu acho que Deus há de ser uma voz interior, porque a música é a língua de Deus, é um bocado essa. Nós temos de saber respeitar. Essa partilha em palco com o Sérgio Godinho, vocês interpretaram canções tuas, dele, isoladamente, em duo. Tu conseguiste perceber onde é que os vossos universos mais se cruzam? Lá? Não, infelizmente não fui. Onde é que os vossos universos mais se cruzam e mais se afastam? Naquele momento? Sim, são escritas diferentes. Mas é engraçado ao ler muitas músicas, muitas letras dele. Lembrei-me de uma letra minha onde eu digo, foi uma canção que eu escrevi sobre o Bernardo Sassetti, no Casulo, que é o Sussurro.
E por acaso lembra-me dessa letra: agora que trocaste o mundo pela paz, sobeja o teu silêncio fundo para sempre. Porque o Bernardo Sassetti trabalhava muito sobre o silêncio, não é? Uhum. Mas achei piada a escolha da palavra sobeja, porque não se utiliza muito. Não se usa, não. E pensei, que engraçado, ele se calhar também repara que eu escrevi sobeja. É o tipo de coisa que se repara noutro autor, mas tu não reparas que tu escreves, que tem a ver com imensas referências tuas, de coisas que leste, mas sobretudo para mim, das pessoas com que eu lidei, da forma como elas comunicavam. E eu venho de uma família que dava muito valor à palavra e dava valor à escrita correta e escrever sem erros. E pronto, e isso fica, não é? O gosto pela palavra. Pois o Sérgio também parece-me que tinha um pai com também bastante leitor e uma pessoa quando vai sendo bombardeada com um vocabulário mais vocabulário usa claro. torna-se mais mestre da palavra, porque tem muito para falar, tem muito para gastar, tem muita matéria-prima para usar. O disco termina com um passo ao lado, a canção que tu entregas nas mãos do Jorge Paulo, não é? Na verdade, tu cantas com ele, mas tu entregaste-lhe nas mãos. Não, eu só fui lá miar. Eu fui lá para justificar que a música estivesse no meu disco, porque ela nasceu na tua cabeça já com a voz dele? Sim, completamente. Andei ali, eu queria tanto que ele cantasse isto, mas será que... Jorge, será que... E tu sentes que é um ponto final esperançoso no disco? No início o Jorge canta tanta coisa bera por aí, vais fazer o quê? Ficar calado ou suspender as tuas emoções, respirações. É uma espécie de call to action bem também. educado. Uma espécie de não te amedrontes com aquilo que o mundo te atira e é um bocado isso. Sabes que eu acho que isto é bastante importante para mim. Sabes que há uma coisa que eu aprendi também ao ler alguns livros sobre bullying e etc. E a falar com o Mário Cordeiro, que eu converso bastante com ele. A única maneira de tu venceres uma situação de bullying, se tu fores vítima, é tu responderes. Tu não podes ficar calado a ver se passa. Os bullies aquilo tem de se pôr a pessoa no lugar. A questão é que há uma paralisação aí. Pode haver, sim, por medo. Falando de uma pessoa sim. que viveu isso na pele durante muitos anos, há uma paralisação ali e não é fácil tu encontrares uma resposta para aquilo. E quanto mais, e se não respondes à primeira, é muito difícil responderes à segunda ou responderes à terceira. É verdade, e tens toda a razão. Há de haver um momento em que alguma centelha de força te aparece e esse momento é decisivo. Se tu não fizeres frente, o mal instala-se para sempre. Eu lembro do meu pai uma vez me dizer, eu era adolescente e tinha um namorado e ele era impecável, era um namorado impecável, mas lembro-me de uma vez ele falar mal comigo por uma situação qualquer, discutimos por qualquer razão, e o meu pai tinha muito hábito de ficar às escuras no quarto em meditação. E nós entramos em casa naquela. Ele estava assim um bocado irritado, mas é muito meu amigo hoje, é um rapaz impecável. Pronto, teve este episódio triste de me falar de uma forma um bocadinho mais agressiva. E o meu pai não disse nada, me esperou que ele saísse e depois levantou-se. Eu nem sabia que ele estava em casa e veio-me dizer: filha, se isso começa, nunca mais acaba. E eu nunca me esqueci disto. Se tu permites. Sim, uma vez. Se tu permites uma vez, até fazes do outro um carrasco, porque o outro até pode ter boas intenções, mas já sabe que o limite é muito mais à frente. E quanto mais tu permitires, nunca mais vai acabar. Porque a única maneira de parar é mesmo basta. E fazeres frente e perderes o medo. Confrontar o medo. Confrontar. E eu acho que eu sou muito de confrontar e a verdade é que tens de reclamar de imensas coisas. As pessoas está cada um por si às vezes, não é? E tu tens de fazer o teu papel, tens de reclamar muitas vezes, tens de reclamar e ser a chata. Quando é que não reclamas? É quando tu queres agradar. É verdade. E tens de ter noção disso. Tu queres agradar, não queres chatear a outra pessoa, não queres ser chata para outra pessoa, não queres ser o
o que faz o choradinho ou que reivindica qualquer coisa. Se tu vais ficar preso para isso para sempre, porque as pessoas vão abusar disso. Chama-se o people pleaser. É o quê? A pessoa que quer que os outros sejam que gostem de nós e que isso tudo é tudo muito válido, mas as pessoas não vão gostar de ti verdadeiramente, autenticamente, por tu dizeres que sim a tudo. Não é? Vão gostar do teu sim, não vão gostar do Mário, não é? Vão gostar do teu sim. E acho que é uma coisa que é uma coragem muito grande, que é, deixa lá dizer. A minha mãe dizia muitas vezes: eu que digo que tenho mau feitio. Minha mãe adorava ter mau feitio, e a gente até a chamava Xarim, porque mãe ninguém tinha uma canção cujo refrão era Xarim. Porque para já é um nome muito específico e acho delicioso. Mas Xarim, para nós, na nossa gíria familiar, nós sabemos o que é que quer dizer. Eu cheguei lá e eu dei uma de Xarim, que é quem põe os pontos nos is. Porque não podes ter medo que as pessoas te considerem um chato ou considerem injusto por estares a reivindicar uma coisa que é tratarem-te bem. Isto às vezes demora-se um bocadinho a aprender isto. Mas o abuso vem daí. O abuso só é permitido porque te fizeram acreditar que tinhas de aguentar um monte de coisas, tinhas de permitir imensas coisas. Porque tu permitiste e foste. Sim, mas a culpa não é tua. Claro. Depois o problema também é esse. A culpa não é tua. O bully, estou a dizer, o bully que é hoje. O abusador sabe perfeitamente que está a abusar. Sim. Só que não para enquanto não disses que olha, acabou, tens de parar. E às vezes quando dizes para parar já é tarde, não é? Porque Pois, já esticaste o limite. Sim, mas por exemplo, muito. aquela situação da pessoa que aguenta uma relação que eu ia dizer, já todos passamos por isso, não é verdade, não passamos todos por isso, mas muita gente que eu conheço já passou por isso. A pessoa está numa relação, diga, hoje em dia chama-se tóxica, mas imagina uma relação desequilibrada em que um te manipula por alguma razão. A pessoa até se sente manipulada e se sente mal e sabe que aquilo não está certo, mas vai aguentando porque pode ser que ele se sinta melhor amanhã ou que ela amanhã não faça. A situação só vai piorar. O ires aguentando, só estás a dar cada vez mais espaço. É uma validação àquilo, não é? Estás constantemente e vai piorar, porque vais calar. Por isso não há maneira. Tens de saber ver os sinais e a pessoa não vai mudar. Se a pessoa não vai mudar, tu tens de mudar. Tu vais ter de ser tu a mudar. E é bom que estejas esperto, para ver o que está a acontecer. E isso é o que eu acho que é. E porquê é que estamos a falar agora de bullying? O que é que raio? Isso é um podcast sobre o quê? Já não sei como é que viemos parar aqui. Voltando ao disco e às ilustrações que tu criaste. Já sei, disco. Era por causa do primeiro quadro do Jorge. Sim. Tanta coisa bera por aí. Imagina, então tu estás a ver uma coisa acontecer mal à tua frente e tu não dizes nada. Porque muita gente passa por isto passivamente e diz assim, sim. Eu não estou a falar da Síria e da Ucrânia. Não, estamos a falar de uma coisa que se passa a passar na rua, não é? Estou a falar exatamente. Então o que está a acontecer? Uma vez eu vi na rua um tipo a dar um estalo a uma gaja e eu meti-me à frente dela. Desculpa lá, claro. Tu não podes permitir. Ai não, entre marido e mulher não se mete a colher. Eu não sei o quê, não vou meter porque isto aqui vai-se meter, tens de meter. Claro. Tens de meter porque a pessoa provavelmente já está numa situação tão fragilizada, tão vulnerável, que já não tem resposta possível e precisa de uma ajuda. Por isso é isso, olha, o conselho é peçam ajuda, não é? Peçam ajuda a uma amiga, a um amigo. Qualquer pessoa que valide a tua necessidade de ajuda já te está a ajudar. Claro. E interfiram quando virem que... Falando das ilustrações que tu criaste para este disco, também são uma espécie... Foram todas criadas agora ou também são uma espécie de álbum de recordações? Álbum de recordações. Não foram nada criadas para isto, é assim. Qual é a mais antiga que está aqui? Sabe? O Sei Lá foi criado para isto, porque acompanha a música. Os pastéis de óleo que tens ali, que no vinil é quando abres, e no booklet, o booklet é mais completo do CD, é o artwork mais completo, é muito mais completo que o vinil. Mas o vinil compensa com aqueles discos, um é azul, outro é amarelo, e a capa é assim grande, por isso o vinil tem o seu encanto, mas este booklet do CD para mim é mais especial como livro, percebes? Eu criei-o como livro para tu acompanhares página a página, quer dizer, uma página dupla é uma canção, e vais vendo
Por isso, houve algumas que foram criadas agora, mas muito poucas, porque todos os desenhos são antigos. Há os autorretratos ali também, não é? O Sei Lá é recente, mas os autorretratos é tudo antigo. Tudo aqueles desenhos a pastel de óleo. Deixa-me ver se eu me lembro mais algum. Há umas aguadas no Ainda Bem e no do Jorge Palma, umas aguadas de um monte que a minha designer desenvolveu, cortou ao meio, usou porque falam da estrada, não é? Ainda bem que te deixei a meio da estrada, ainda bem. A estrada que também é muito recorrente na tua escrita de canções, não é? Sim, porque a estrada de facto é o caminho, tu vais tendo erros, e eu acho que o disco acaba em grande com esse capítulo que é todo virado para puxar as coisas boas que tens para dizer, ou seja, qual é a mensagem que queres deixar, qual é a mensagem que queres passar. Então a mensagem é esta, e colmatar isso com o Jorge Palma, numa música que eu sonhei para a voz dele, que eu acho que é muito palmiana, não é? Com aquela maneira de quando houver estrada para andar, a gente vai continuar. E acho que termina assim mesmo. Conclusão. Já o Jorge Palma dizia que há pouco estavas a falar disso, mas a pintura que tu estudaste na Faculdade de Belas Artes foi uma coisa que te foi acompanhando em paralelo com a música, ou tu sentes que ali durante uns tempos a pintura foi ficando um pouco mais de lado e agora voltou a ter assim mais importância? Sim, fisicamente é difícil fazer tudo. Claro. Agora estou mais aqui em 2019, virei muito mais para as telas, também porque quis terminá-las. Percebi que não tinha terminado nenhuma, que eu tinha muita reverência com o meu pai. Acho que contei isto na altura do livro. Tinha muita reverência com aquilo que o meu pai achava das minhas pinturas. Tinha até vergonha e medo que ele achasse, não é? O meu mestre é capaz de ainda me dizer alguma coisa que eu não gosto e tenho medo da opinião dele. Então não mostrava e deixei-as bastante de lado, porque é difícil às vezes confiares que estás a fazer uma coisa de jeito, que vale a pena, sabes? Mas tudo vale a pena, é isso que diz Em Vez do Mundo Acabar. Tudo vale a pena, mas vale fazer. Nós há mais de 10 anos, na altura do Casulo, numa conversa que tivemos, falámos de... Foi essa que foi a minha casa? Não. Isso já foi depois. O Casulo ainda foi na EMI, e a altura ainda nem sequer era Warner. Falámos precisamente da ilustração da capa do Casulo, que eu acho lindíssima, até, que é da Cláudia Guerreiro, não é? Com a Teresa Cortês. Com quem? Tu cruzaste com a Cláudia Guerreiro dos Linda Martini, cruzaste com ela em Belas Artes. Sim, sim. Eu e a Cláudia e a Teresa é que fizemos esse trabalho. Depois andávamos todos na escola, mas a Cláudia era de escultura, ela faz desenho científico, sim, cuidado, sim. Não é para qualquer um. Exato. E a Teresa fez agora o videoclipe da Manhã Bela. Tu tens boas recordações dos tempos da Faculdade de Belas Artes? Assim, é um bocado troubled water. Assim, tenho momentos também muito turbulentos, mas de grande busca de autoconhecimento. E tenho uma coisa muito boa da faculdade, que foi as amizades que fiz. Foi onde eu me encontrei, foi onde eu encontrei os melhores amigos da minha vida. Tanto que se vê a Teresa, passados estes anos todos, está outra vez a fazer um vídeo. São pessoas que eu admiro pela maneira de serem e não pelo trabalho. E depois aproveitamos, olha, queixa tu a fazer isto, que eu acho que o teu trabalho é muito bom nisto. És a pessoa indicada para fazer o vídeo da Manhã Bela. Ela demorou meses a fazer aquilo, coitada. Houve um dia que me ligou e estava enfiada no estúdio, trabalhar naquilo que ele é frame by frame. Eu não sei se as pessoas conseguem perceber o que isto quer dizer, mas frame a frame, epá, é muito trabalhoso. E ela fez ali umas espirais, a Mariela assim: ai Marci, estou cheia de espirais na cabeça. E não dizia nada com nada. E eu assim: Teresa, por favor, vai jantar, tu estás maluca já. Ela já estava passada de tanto trabalhar e de se dedicar. Ou seja, temos amizades mesmo profundas, e isso veio com a faculdade. Agora tens o vídeo do Sei Lá, que foi o Filipe que fez, cujas imagens são um arquivo. Eu na Faculdade de Belas Artes filmava-me bastante para trabalhos, então eu tinha muitas imagens guardadas. E o Filipe usou isso para fazer o vídeo, e pediu também a uma das minhas melhores amigas, a Maria Remédio, que é ilustradora também, que ela estava sempre com uma câmera na mão para lhe dar algumas imagens. Então temos imagens super antigas dessa altura da faculdade. Todos os amigos que estão ali vieram da faculdade ou da música.
porque outra pessoa que tinha imagens de arquivo é o meu atual baterista. Isto, os tempos do Hot Club também ainda. Os tempos do Hot Club foram muito curtos. As Belas Artes, o que me deu do Hot Club foi que eu ia para o Hot Club, ia para o Nubai trabalhar para poder fazer Erasmus e para poder pagar o Hot Club, porque eu tinha de me desembaraçar sozinha. E por isso, esses tempos para mim foram fabulosos pela liberdade, percebes? A liberdade também só vem com essa regra, não é? Que é aquela coisa de saber que eu conseguia fazer o curso e conseguia trabalhar às 8 horas por dia à mesma, depois ia por ali a descer as escadas até para apanhar um autocarro e para vir para a zona de Alvalade à noite às 2 da manhã, para depois estar na faculdade às 11 outra vez. E naqueles dias de pôr do sol trabalhei com a Lula Pena, que também trabalhou no Nubai comigo na altura. Não como cantora, ela servia às mesas como eu. Nós gostávamos, divertíamos com aquilo, qual é o problema? E servimos o Pedro Gonçalves e o Tó Trips, os Dead Combo, que a gente ouvia muitas vezes. Serviu o GP Simões, serviu a Sónia Tavares, serviu o Kimi Jabaté. E tudo ali naquele café, naquele bar, foram tempos muito, muito bonitos. Eu gostei muito por causa da liberdade, sabes? Por causa da liberdade que eu tinha. Sim, aquele espaço e aquela zona, o Adamastor era uma coisa muito. É um símbolo de uma época, não é? Sim, e aquela. Eu não volto ao Adamastor há muito tempo, portanto eu não sei sequer como é que também não faço ideia agora, mas é um símbolo também de uma idade. Porque a idade da faculdade, eu lembro-me de dizerem isto: aproveitem bem, e os professores diziam: aproveitem, isto é o vosso estúdio hoje, que eu sei um balúrdio que eu tenho que pagar por um estúdio. Eu sei o que é que eles queriam dizer com isso. Isto é o vosso estúdio. Está bem, mas eu ali não sabia o que fazer. Eu agora é que sei o que eu quero fazer. Claro. E é muito difícil essa formação em Belas Artes, mas é muito boa. É uma coisa muito boa, dá-te uma certa liberdade. Aquela fase da vida em que tu não tinhas de ir para casa a correr para ir dar banhos, estás a perceber? Ou para fazer o jantar. Tu tinhas aquela liberdade de ficar. Eu gosto disso, né? Depois há de voltar, só que já é outro estádio da vida. Todas as fases são únicas. É muito mágica essa lembrança dessa fase do Nubai, de França, depois para Barcelona. Todos esses. O início da idade adulta, não é? Era muito leve, eram coisas muito boas, foi muito bom. Girando agora a agulha para um assunto que eu sei que te é muito caro, olhar para a forma como o discurso acerca das alterações climáticas está a regredir em certos espaços do mundo, não é? E não só. Eu acho que o discurso já começa um pouco este negacionismo de uma coisa que é tão real e que nós vemos a acontecer no dia a dia. Como é que tu sentes como é que tu achas, onde é que achas que isto vai parar? Porque a dada altura parece que as pessoas não percebem que... Não sei se vai parar. É perturbador. E não sei se vai parar porque repara, ainda no outro dia estava a referir isso ao Filipe, ao meu marido. Nós esforçamos-nos tanto para separar o lixo e não sei o quê, mas depois existe tanto lixo a ser produzido neste momento porque as pessoas querem comprar barato e depois, como é fácil descartar também, não é? E depois existe muito lixo. Eu vejo muito documentários sobre isso. O lixo não desaparece, não é? É preocupante continuarmos a produzir, mas quer dizer, não sou eu. Parem. Dá vontade de dizer, parem de produzir tanto, mas as pessoas que produzem, não é? Os países que produzem têm orgulho nisso. Por isso é muito complicado. É como é muito complicado. Tinha de se produzir cada vez menos, não é? Cada vez mais. Mas isso é uma herança da era industrial que nós apanhamos, de que temos de trabalhar e que o trabalho é que comanda a vida. Isso é o pior erro da humanidade, achar que o trabalho é a nossa missão de vida, não é? Se não achassem isso, não iam produzir tanto, estás a perceber? Não. Mas não é, o trabalho não é a nossa missão de vida, mas... A nossa missão de vida devia ser o amor. Não, cada um tem a sua. Só tenho a certeza que não é o trabalho. Não tenho a certeza de que não é o trabalho. Quer dizer, o trabalho pode ser a tua paixão. Nesse caso, então. Agora, sacrificar-te para ter. Sacrificar-se a tua vida toda para. Mas outra coisa, depois também é ao reverso. Há quem não gosta de trabalhar. Não sei, eu estou a dizer isto, mas trabalho imenso. Eu trabalho imenso. Mas eu gosto muito de juntar
a vida prazerosa não seria uma boa artista de, sabes, tipo, fazer muitas tours seguidas, como eu ouço as tours que eles faziam, por exemplo, os Queen, que faziam 6 meses de tour, ou eu não seria boa para fazer isso. Não, quer dizer, se fosse para viver, levar a família toda, coisa, mas depois ia ser chato para eles para a escola, estás a perceber? A minha prioridade é outra, não ia gostar de fazer isso. Podia fazer, não é? Toda a gente pode fazer tudo se estiver disposto a pagar o preço. E estar assim muitos meses fora, longe, coisa. Não estou. É porque é trabalho. Não, mas isto é trabalho, Como se isso legitimasse, não é? Uma coisa muito portuguesa. Eu não sei se não é só portuguesa, se não é humana. Não, mas isto é trabalho, por isso vale a pena. Eu acho que não. Agora, encerrando a nossa conversa com uma pergunta muito tonta, ainda te confundi muitas vezes com a Márcia, a cantora brasileira? Ou essa fase? Não sei se era brasileira, era. Por acaso há muitas brasileiras, Márcia Castro. Há várias, sim. Há uma que responde mesmo por Márcia só. É? Olha, não sabia. Mas é antiga? Tem 80 e... sim, é antiga, já sei qual é, muito querida. Olha, não me ofende nada, mas uma que se misturava no YouTube, misturavam-se os ficheiros, é uma Márcia, acho que é cabo-verdiana ou será angolana, não sei, porque não fui ver a bio dela, mas lembro-me de ouvir as canções e ter ali umas trocas, por exemplo, nos registros das canções de autor. Uma coisa que é um nome. Pronto, é um nome que na verdade se chama Ana Márcia. Exato. Era um nome incompleto, agora está completo. Exato. Beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walking down whole time, I know he got some hoe in him. Pole on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. Abre o segmento do Posto Emissor em que falamos dos assuntos que marcam a semana, com a vitória estrondosa de Kendrick Lamar na edição deste ano dos prémios Grammy, cuja cerimónia decorreu este domingo em Los Angeles. O rapper levou para casa 5 galardões, todos respectivos à canção Not Like Us, nascida da sua contenda pública com Drake. Canção do ano, gravação do ano, melhor performance rap, melhor canção rap e melhor videoclipe. Também Beyoncé foi uma das grandes vencedoras da noite, arrebatando com Cowboy Carter os prémios de álbum do ano e melhor álbum country. Chappell Roan venceu na categoria de artista revelação, Sabrina Carpenter dominou nas categorias de pop, Charli XCX destacou-se nos prémios dedicados à música de dança e eletrónica e Saint Vincent dominou as categorias de música alternativa. Entre as atuações mais marcantes da noite estiveram as de Chappell Roan, Charli XCX e a surpresa The Weeknd, que interpretou 2 canções do novo Hurry Up Tomorrow, mas também homenagens ao produtor Quincy Jones e à cidade de Los Angeles, recentemente afetada por graves incêndios. Esta semana lamentamos 2 mortes, a da cantora inglesa Marianne Faithfull, aos 78 anos, e a do músico e produtor português Renato Júnior, aos 59 anos. Nascida em Londres, Faithfull saltou para a ribalta depois de dar nas vistas numa festa organizada pelos Rolling Stones em 1964, com o single As Tears Go By, que contava com os contributos de Mick Jagger e Keith Richards. Depois de um longo período lutando contra o vício das drogas, reabilitou a sua carreira no final da década de 1970 com o muito elogiado álbum Broken English, tendo desde então colaborado com artistas como Roger Waters ou Metallica. Atuou 2 vezes em Portugal, no Coliseu de Lisboa em 1992 e no Festival Cool Jazz em Cascais em 2005. She Walks in Beauty, o seu derradeiro álbum em parceria com Warren Ellis, data de 2021. Nascido em Lisboa em 1966, Renato Júnior trabalhou como jornalista na Rádio Renascença e RFM e tornou-se uma das referências na composição e produção musical, bem como de programas de televisão, peças de teatro, filmes ou publicidade. Gravou, compôs e produziu discos de UHF, Simão de Oliveira ou Nem Mato Grosso, tendo sido também produtor musical do programa de talentos Operação Triunfo e dirigido os espetáculos Sexta-feira 13, musical dos Chutes e Pontapés, e Simone, o musical. Em janeiro deste ano, levou aos palcos do Tivoli, em Lisboa, e do Coliseu do Porto, o espetáculo License to Kill, dedicado às canções dos filmes de James Bond, com as contribuições vocais de Rita Red Shoes, Mimi Cat ou Tó Cruz.
Embora não sejam boas notícias para Portugal, a semana fica também marcada pelas confirmações de digressões de Beyoncé e dos AC/DC. A artista norte-americana arranca com uma tour de estádios em abril, nos Estados Unidos, e chega à Europa em junho para uma série de concertos em Londres e Paris. Por seu lado, a banda australiana anunciou um regresso à Europa em junho, não contemplando nenhuma data portuguesa entre concertos na Alemanha, Itália, França ou Espanha, onde atuam em Madrid a 12 de julho. As boas notícias: os Vampire Weekend estão confirmados no Festival Vodafone Paredes de Cora e os Horrors regressam a Portugal para concertos no Porto e em Lisboa em abril. Não costumam dar ouvidos. Imortais empedernidos. Como é hábito, trago-lhe sugestões de leitura exclusivas no site Blitz, começando pelas reportagens dos concertos de Linda Martini e Manu Chao no Lisboa ao vivo. Com o novo álbum, Passa Montanhas, ainda fresco, a banda de André Henriques, Cláudia Guerreiro, Eli Moraes e Rui Carvalho afiançou que ainda não está pronta para entrar no mercado da saudade, conseguindo a proeza de encaixar todas as novas canções entre sucessos do passado. Lado a lado com os novos hinos Uma Banda ou A Cantiga É, ouviram-se longos aplausos para Boca de Sal, Juventude Sónica ou 100 Metros Sereia, que fechou uma atuação intensa com chave de ouro. A reportagem, acompanhada por fotos de Rita Carmo, está no site da Blitz. Em formato trio, o franco-espanhol Manu Chao foi recebido com uma sala esgotada, trazendo para apresentar o seu mais recente disco, Viva Tu, editado no ano passado. Numa reportagem assinada por Kenia Polheim Nunes e Rita Carmo, lemos que o concerto acústico não se ficou pelas novas canções, tendo o músico viajado até aos discos que o deram a conhecer, e sucessos como Clandestino ou Me Gustas Tu. Um fio interminável de canções apresentadas a um público com sangue na guerra, uma epopeia onde os protagonistas são os clandestinos e a heroína a guitarra flamenca. Lê-se no texto, que pode encontrar, claro, no site da Blitz. Antes de seguir com a agenda de concertos para os próximos dias, destaco que a Márcia, a nossa convidada desta semana, apresenta o novo álbum no Teatro Maria Matos, em Lisboa, na próxima segunda-feira, levando-o ao Teatro Sá da Bandeira, no Porto, a 31 de maio. Márcia, já há mais concertos pensados para este ano? Podes avançar mais alguma coisa? Não podes? Está tudo no segredo? Não, acho que está esgotado o Maria Matos. O Maria Matos está esgotado. Mas o Sá da Bandeira quisemos fazer porque não queremos deixar o Porto para o fim. Claro. Não há mais concertos marcados que eu saiba. Que tu saibas. Até Ainda não te chegou. Estão-me a deixar concentrar neste. É um desafio. Acho muito bem. Esta sexta-feira, Carolina Deslandes e Diogo Clemente levam o espetáculo Eu e Ele ao Coliseu do Porto. Vanzi apresenta-se no Coliseu de Lisboa e António Zambujo sobe ao palco do Teatro de Vila Real. No sábado, Pedro Abrunhosa dá concerto no Centro de Artes de Águeda, Gisela João canta no Centro Cultural António Aleixo, em Vila Real de Santo António, e Linda Martini leva um novo álbum à Casa da Cultura, Teatro Stevens, na Marinha Grande. O Festival Sons de Vez prossegue na Casa das Artes de Arcos de Valdevez, também no sábado, com concertos de Mazgani e Ana Lua Caiano. O músico brasileiro Alceu Valença atua com a Orquestra Ouro Preto, na Casa da Música, no Porto, no sábado, e no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no domingo. Ainda no domingo, a Casa da Música recebe concertos de Vitorino e da saxofonista inglesa Núbia Garcia. Na próxima terça-feira, a norte-americana Gracie Abrams estreia-se em palcos nacionais com um concerto na Mel Arena, em Lisboa. Eu queria entrar nos sonhos de antes, ter fé nos instantes que ainda estão para acontecer, saber criar um novo dia e ser a companhia que resiste a esmorecer, e de manhã ir à janela ver a manhã bela. Chegamos assim ao fim deste episódio do Posto Emissor. O meu obrigado mais uma vez à Márcia Obrigada por ter estado aqui à conversa comigo. Os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman. Eu sou o Mário Riviera e a edição multimédia esteve a cargo de João Luís Amorim. Encerramos como habitualmente com uma curta leitura da nossa convidada. Márcia, o que é que tu nos trouxeste? Trouxe um poema da Adília Lopes
Tenho alguns livros dela, mas este que eu trago é muito, muito clássico, já é conhecido de toda a gente, é como o It. Mas diz-te muito. Diz muito, é a verdade. Vai assim: só gosto das pessoas boas. Quero lá saber que sejam inteligentes, artistas, sexy, sei lá o quê. Se não são boas pessoas, não prestam. Who had a boy that thought he was her private toy. She had a way to get things done. Oh, there she goes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.